Olá, sejam muito bem-vindos. Este encontro é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. E hoje, o nosso foco é total no caderno 3. A gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente crucial para a prova da Alero Turbo, a gestão de processos e projetos. Vamos desvendar as diferenças entre BPM, PMBOK e Scrum, sempre com aquele olhar clínico sobre o que a FGV mais gosta de cobrar. Pode se preparar porque este é o seu guia estratégico. Bora começar? E para guiar a nossa conversa, a gente montou um roteiro bem estratégico. Primeiro, vamos solidificar a base, diferenciando de uma vez por todas o que é processo e o que é projeto. Depois, a gente mergulha no BPM, o mapa da rotina, e em seguida no universo dos projetos com PMBOK e Scrum. Na sequência, modo turbo ativado, uma revisão rápida e direta para fixar tudo. E claro, o teste de fogo. Vamos encarar questões reais da FGV. Para fechar, a gente conecta todo esse conhecimento com a sua futura missão no serviço público. Vai ser uma jornada e tanto. E o nosso ponto de partida é aqui. Pode parecer básico, mas entender a diferença entre processo e projeto é o alicerce de todo o resto. É aqui que a gente constrói a fundação para não cair em nenhuma pegadinha. E olha, a FGV adora explorar justamente esses conceitos fundamentais. Dominar isso não é só o começo, é a garantia de que a gente está construindo conhecimento em terra firme. E esse quadro deixa tudo bem claro. Pense assim, o processo é o coração batendo da organização. É contínuo, é repetitivo, como a tramitação de um ofício. O objetivo é manter a máquina girando, buscando sempre mais eficiência. Já o projeto é tipo uma missão espacial. Tem começo, meio e fim. É temporário e único. O objetivo dele é criar algo novo, gerar uma mudança, como implementar um sistema do zero. Então, para fixar, processo é rotina e estabilidade. Projeto é mudança, transformação. Ok, já que a gente entendeu a importância da rotina, como é que a gente gerencia isso de forma inteligente? É aí que entra o BPM, ou Gestão de Processos de Negócio. Se os processos são o motor, o BPM é o painel de controle completo. Ele nos dá as ferramentas para mapear, analisar e, o mais importante, melhorar continuamente o dia a dia da organização. E o BPM funciona num ciclo, um ciclo muito lógico, que é o coração de tudo. Tudo começa lá em cima no planejamento, para garantir que os processos estejam alinhados com a estratégia. O segundo passo é fundamental, a modelagem as is. É como tirar um raio-x do processo hoje, como ele é. Com esse diagnóstico em mãos, a gente parte para a análise, para achar os problemas, os gargalos. A partir daí, a gente sonha o futuro, desenhando o modelo to-be, como será. E, finalmente, a gente implementa e monitora com os KPIs, os indicadores, para garantir que a melhoria aconteceu de verdade. E aí, o ciclo recomeça. E para garantir que esse ciclo todo não fique só no papel, existe uma figura essencial, o dono do processo. E aqui está o pulo do gato. Essa pessoa não é o chefe de um setor. Ela tem uma visão horizontal, que atravessa os departamentos. O foco dela é o processo inteiro, do começo ao fim, de ponta a ponta, sempre pensando no valor entregue lá na ponta para o cliente ou para o cidadão. Essa ideia de quebrar os silos organizacionais é um conceito que a FGV simplesmente adora. Fica a dica. Certo, já entendemos como cuidar da rotina. Agora a gente vira a chave para falar de mudança. E quando o assunto é criar algo novo, ou seja, gerenciar projetos, a gente tem basicamente duas grandes escolas de pensamento, duas abordagens principais. A tradicional, guiada pelo PMBOK, e a ágil, representada aqui pelo SCRUM. Esse comparativo aqui vale ouro. Para ficar fácil de entender, o PMBOK é como construir um prédio. Você precisa da planta completa, detalhada, antes de começar a obra. É uma abordagem preditiva, onde o escopo é fechado e qualquer mudança é vista como um problema. Já o Scrum é como preparar um prato gourmet sem receita fixa. Você tem uma ideia, testa um tempero, prova, ajusta, entrega uma pequena porção para experimentar. É uma abordagem adaptativa, incremental, e a mudança aqui é muito bem-vinda, porque ela ajuda a chegar num resultado final muito melhor. E para essa cozinha do Scrum funcionar, a gente precisa de organização. Vamos quebrar em 3 partes. Primeiro, os papéis. O Product Owner é o chefe, ele decide o que vai ser feito para gerar mais valor. O Scrum Master é o maitre, ele garante que o processo, o como, flua sem problemas. E os developers são a equipe da cozinha que põe a mão na massa. Segundo, os artefatos, que são as ferramentas. O Product Backlog é o cardápio completo, a lista de desejos, o Sprint Backlog é a comanda do que será feito naquele ciclo e o incremento é o prato pronto que sai da cozinha.
E por fim, os eventos, que são os rituais que dão ritmo com a sprint, que é o ciclo de trabalho em si. Muito bem, a gente já cobriu bastante teoria. Agora chegou a hora de acelerar e garantir que tudo isso fique gravado na memória. Vamos para nossa revisão turbo, no estilo jogo rápido, com os conceitos e as pegadinhas que a FGV adora. Direto ao ponto e sem enrolação. Preparados? Primeira pergunta, um clássico da banca que sempre aparece. Pensa rápido. O que diabos é gold plating? Exatamente. Gold plating é, ao pé da letra, banhar a ouro. É quando a equipe do projeto, por conta própria, adiciona funcionalidades que o cliente não pediu. Parece legal, né? Entregar a mais. Mas, na verdade, é uma prática péssima. Gasta tempo, dinheiro e recursos com algo que não foi solicitado e que pode até complicar o projeto. Em gestão de projetos, o objetivo é entregar o escopo combinado. Nem mais, nem menos. Vamos para a próxima. Imagina o cenário. O projeto está atrasado, o prazo está apertando, é preciso acelerar. Quais são as técnicas? E, principalmente, qual a diferença entre crashing e fast tracking? A resposta está toda no trade-off, na escolha do que sacrificar. Crashing é a força bruta. Você joga mais recursos no problema, mais gente, mais equipamento. Isso pode diminuir o tempo, mas aumenta o custo. Já o fast tracking é mais ousado. Você pega atividades que deveriam ser feitas em sequência e as coloca para rodar em paralelo. Isso pode adiantar o cronograma, mas aumenta o risco de dar algo errado. A escolha é: você prefere gastar mais dinheiro ou correr mais risco? Revisão feita, músculos aquecidos, agora é a hora da verdade, o nosso teste de fogo. Vamos encarar juntos algumas questões no exato estilo da FGV com análise cirúrgica do professor Lessa. É momento de aplicar o conhecimento e, mais importante ainda, de entrar na mente da banca e entender como ela raciocina. Vamos lá, questão 02 sobre o ciclo BPM. O enunciado é claro: mapear e documentar o processo tal como ele é executado atualmente. Que nome se dá a essa etapa? Dê uma olhada nas alternativas e escolha a sua. E a resposta correta é a letra C, modelagem ASIS. Como o professor Lessa sempre destaca, a expressão ASIS quer dizer como é. É o diagnóstico, a fotografia da situação atual, com tudo que tem de bom e de ruim. A alternativa A, to be, é o principal distrator, porque é o passo seguinte, o como será. As outras são etapas diferentes do ciclo, mas a descrição da questão casa perfeitamente com ASIS. Agora uma de Scrum, focando nos papéis. A pergunta é sobre quem tem a responsabilidade de maximizar o valor do produto e, ao mesmo tempo, gerenciar o Product Backlog. De quem é essa função? Gabarito letra D, Product Owner, o nosso PO. A palavra-chave aqui é valor. O PO é o dono do produto. Ele é a voz do cliente e do negócio. Ele quem define o que precisa ser feito para entregar o máximo de valor. O Scrum Master, que é uma confusão comum, foca no como, ou seja, em garantir que o processo flua e que o time consiga trabalhar sem impedimentos. Essa distinção é clássica em promas. E essa mesma lógica de análise de dissecar a questão se repete por todas as 10 questões que o professor Lessa selecionou no caderno. A gente passa por temas como a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, pela reunião Daily Scrum, pelo importantíssimo caminho crítico. Cada questão resolvida é como uma peça do quebra-cabeça da FGV que a gente encaixa, entendendo cada vez mais o jeito da banca pensar. Depois de toda essa imersão técnica, a gente chega na parte final, que talvez seja a que dá mais sentido a tudo isso. Agora, a gente vai conectar os pontos. Porque, afinal, dominar processos e projetos é tão fundamental para quem vai servir na Assembleia Legislativa de Rondônia. Qual o impacto real disso tudo? O professor Lessa traz essa citação que é muito poderosa. Escreve a visão e torna-a bem legível, para que a possa ler quem passa correndo. Isso é uma metáfora perfeita para boa gestão. Gerenciar bem é tornar a visão, a estratégia tão clara e simples que qualquer um, mesmo na correria do dia a dia, consegue entender para onde estamos indo e por quê. E aqui vem a reflexão final dele que amarra tudo. Gerir processos e projetos não é sobre fazer fluxogramas bonitos ou cronogramas perfeitos. No serviço público, isso se traduz em impacto real na vida das pessoas. Significa menos burocracia, menos fila para o cidadão. Significa um processo legislativo mais ágil, resultando em leis melhores. Significa que o dinheiro público é bem aplicado. Quem estuda isso está se preparando para ser um arquiteto dessa eficiência. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa.
Se essa nossa conversa de hoje ajudou a iluminar o seu caminho de estudos, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe e fica sabendo em primeira mão quando o próximo resumo for ao ar. A gente se vê no próximo encontro. Até lá!